Você conhece alguém que parece que para de respirar enquanto está dormindo? Provavelmente, isso é um evento chamado apneia obstrutiva do sono. E quando isso acontece várias vezes durante a noite com uma mesma pessoa, isso se chama síndrome da apneia obstrutiva do sono e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa síndrome, esse quadro, ele é caracterizado justamente por paradas respiratórias ao longo da noite. Então a pessoa está dormindo, está bastante relaxada, e ela não percebe às vezes percebe que precisa interromper o sono, para respirar. Porque o que acontece? Enquanto a gente dorme, todos os nossos tecidos moles, a úvula, o palato, todos os tecidos moles que compõem essa região, a gordura, que a gente acumula aqui também, quando a gente dorme, esses tecidos todos, eles relaxam, eles amolecem. Então eles vão, eles podem ir todos lá para trás enquanto a gente está deitado, e o que pode acontecer é deles interromperem o fluxo de ar. Então a gente tem a via aérea, que é como se fosse um tubo, é um tubo, e esses tecidos eles podem colabar, eles podem colar essa via aérea, e aí o que acontece é que o ar não entra, e o sujeito continua fazendo o esforço respiratório normalmente, só que aqui tá fechado, a passagem de ar tá fechada. E aí o que acontece? Essa pessoa, o cérebro manda uma mensagem para que ele acorde, para retomar o tônus, para retomar a patência da via aérea e voltar a respirar. Então quando você vê alguém dormindo, e parece que a pessoa tá com falta de ar ali, e faz acorda para poder respirar, provavelmente isso está relacionado a um evento, da apneia obstrutiva do sono. Bom, para a gente considerar isso como uma síndrome, como o quadro clínico mesmo, o sujeito tem que ter uma média de 5 despertares, então 5 paradas respiratórias, por hora, em média, A partir daí, a gente já começa a considerar este quadro, que pode ser caracterizado aí como um quadro leve, moderado, ou grave. Todos eles demandam, algum tipo de tratamento, não vou abordar abordagens de tratamento agora, mas se eu tenho paradas respiratórias durante a noite, isso demanda já cuidado, por conta dos efeitos, que isso traz para o organismo de quem vivencia essa situação. Uma coisa importante é a gente discriminar o que é o ronco do que é a apneia, É muito comum que as pessoas que têm apneia tenham também o ronco, mas não é uma obrigatoriedade. Tem pessoas que vão apresentar paradas respiratórias durante a noite mesmo sem roncar, embora o ronco, esteja bastante associado a esta condição. E aí, o porquê que é importante falar disso, porquê que é importante as pessoas conhecerem sobre isso, porque de fato os desdobramentos na saúde de quem vivencia essa condição são desdobramentos bastante graves, alguns dos efeitos, então assim, pessoas que ficam expostas a paradas respiratórias durante a noite são pessoas mais irritadiças, mais estressadas, e são pessoas que comumente podem desenvolver quadros de depressão e de ansiedade. Vamos pensar que a pessoa não dorme, não dorme bem, não tem um sono reparador, porque ela precisa ficar acordando ao longo da noite para poder respirar. Já atendi pacientes que tinham um índice de apneia de 35, 40 por hora. O que isso significa? Que o sujeito, em média, por hora, para de respirar 40 vezes. É muita coisa, e é uma qualidade de sono muito ruim. E são esses pacientes que vão dizer assim: nossa, mas eu não tenho problema de sono, eu tenho sono demais, eu encosto e eu durmo. Claro que você encosta e dorme, Você não dorme à noite, você está interrompendo o teu sono para poder respirar. E aí essa sonolência excessiva diurna, que é um dos sintomas, também, fica muito evidente, tá? Então são sujeitos mais estressados, mais sonolentos, mais indispostos e que têm uma vulnerabilidade importante a desenvolver transtornos psiquiátricos também, como depressão e ansiedade. Bom, tem um quadro um pouco sistêmico, assim, que acompanha, a síndrome da apneia obstrutiva. Esses pacientes, eles podem se tornar hipertensos, Então, este evento, vamos pensar, sabe quando a gente tampa
né, a pontinha de uma seringa e puxa o êmbolo para baixo e tem uma força bastante grande que se instala ali, é exatamente isso que acontece com o corpo de alguém, né, durante o evento apneico. Né? Então eu tenho a parada, né, de entrada de ar, eu tenho, né, o fechamento desta passagem e eu tenho o esforço respiratório que continua acontecendo. Então, esta pressão pode levar a uma série de desajustes, do tipo aumento de pressão arterial, né, diminuição da função renal. Então, são pacientes também mais suscetíveis, né, a problemas renais agudos e crônicos, né, o que é bastante importante, por conta da sonolência excessiva, né, então desse cansaço, dessa fadiga, dessa indisposição que acompanha esses pacientes, são pacientes que ficam mais suscetíveis também a acidentes de trabalho e acidentes automobilísticos, né. Por quê? Porque eles estão tão cansados que eles podem dormir a qualquer momento. Né? Então, alguém que desempenha uma função um pouco mais mecânica, né? Ou um trânsito que vai fazer você às vezes ficar, né, um pouco mais sonolento, o sujeito pode entrar em sono e pode de fato, né, se machucar, né, e machucar outras pessoas também. Bom, além disso, existe um dado bastante interessante em relação à apneia obstrutiva do sono, que nem se fala muito sobre isso, né? Mas que é interessante a gente pensar. Esses pacientes, eles são pacientes mais suscetíveis também a problemas auditivos. Né? Por que será que isso acontece? Uma das hipóteses, né, é que esses eventos de apneia, eles vão promovendo pequeniníssimos acidentes, né, vasculares. Então é como se a irrigação da cóclea, que é uma estrutura importante para a nossa audição, ela ficasse prejudicada por conta desses eventos apneicos. Então, esses achados ainda são bastante... na literatura isso ainda está começando, né? Mas já tem algumas evidências bastante fortes disso, que é importante da gente pensar. Além disso, né, os eventos de apneia, eles podem alterar a ação da insulina no corpo. Né? Então, são pacientes com alto risco para o desenvolvimento de diabetes, né? Na verdade, do que a gente chama de síndrome metabólica, né? Que vai compreender a diabetes, né? A hipertensão arterial e a dislipidemia, né? Que são os colesteróis altos, né? Todo o desajuste aí na dislipidemia, né? Enfim, nas gorduras e etc. Tá certo? Então, aqui são só alguns efeitos, né? Tem outras coisas. São pacientes mais suscetíveis a sofrer disfunção erétil, né? São pacientes mais suscetíveis a riscos de acidentes vasculares, né, encefálicos, risco cardíaco. Então tem mais um monte de questões aí que acompanham isso e que de fato isso demanda, né, preocupação. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Sempre que eu dou aula, eu percebo que as pessoas sabem que isso é um problema, mas acaba que a nossa cultura é muito permissiva com isso, né? Afinal de contas, roncar é normal, né? Roncar é normal. Quando você toma uma cerveja, então, né, mais ainda. E a gente tem essa coisa do consumo do álcool também na nossa sociedade. Então, a nossa sociedade é muito permissiva com o ronco e com a apneia, né? É normal homem roncar. Então tem algumas crenças assim sociais que a gente acaba colecionando ao longo da nossa vida e que atrapalham a gente no cuidado com a nossa saúde e com a saúde de quem a gente gosta também. Então, se você conhece alguém que ronca, né, ou que mais do que isso, o que a gente falou hoje, tem paradas respiratórias durante o sono, ou seja, o sujeito para de respirar e aí parece que ele tá, né, precisando respirar e por isso que ele acorda, fica de olho, isso pode ser, né, um evento apneico e né, essa pessoa pode estar aí com um quadro orgânico de bastante sofrimento e que demanda ajuda. Então vamos procurar, né, vamos procurar se tratar, vamos procurar se cuidar, procurar os médicos que são especialistas nisso. Então a gente tem cardiologistas, né, os otorrinos também, os pneumologistas, né, os neurologistas especialistas em sono. Então tem uma galera bem especialista, né, para ajudar. Os fisioterapeutas também, que entendem bastante de respiração, né, são profissionais que a gente pode procurar para buscar ajuda sempre, tá certo? Então, respirar é vida, né, e a apneia pode, de fato, trazer algumas consequências bastante importantes aí pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê. Tchau, tchau!